Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar? Muito bem, meus queridos. São Paulo, na segunda carta de hoje, na segunda leitura, na carta aos Romanos, ele nos ensina este algo que deve ser primícia da nossa fé. Nada pode nos separar do amor de Deus. Deus tem um amor para conosco que é maior que todas as coisas e que nós não entendemos, não é? Porque Ele nos ama. Já questionava o salmista, um Deus que criou o cosmo e tudo, as maravilhas que nós temos na natureza, animais belíssimos, não é? Mesmo assim, Ele tem um cuidado e um carinho especial por nós. Por nós. Ele nos ama. Mas sabe que existe uma pessoa que pode nos separar do amor de Deus. Uma pessoa. Vocês sabem quem é? Sim ou não? Tem uma pessoa que pode nos separar do amor de Deus. Uma só. Vocês arriscariam um palpite? Quem? Nós mesmos, não é? Eu tenho esse poder. Não porque Deus queira. Da parte de Deus, seu amor é incondicional por cada um de nós. Mas nós temos essa capacidade. Nem o inimigo tem essa força. Somos nós que damos brecha a ele para agir na nossa vida. Nós somos os responsáveis. Se o amor de Deus não entranha na nossa vida, no nosso ser, nós mesmos. Meus queridos, sabedores disso, vamos refletir um pouquinho sobre a liturgia. Nós bem sabemos que nestes últimos domingos, nestes 3 domingos que se passaram, o Senhor vem nos catequizando, não é? Vem nos ensinando a respeito do reino dos céus. Não foi assim? Sim ou não? Através de parábolas, de comparações, Jesus quis nos mostrar o que é o reino dos céus, como ele acontece, como ele se instaura em nós, como ele age no mundo. Jesus inaugurou este reino, mas ele somente se consumirá na eternidade. Na eternidade. Jesus hoje continua nos ensinando, nos dando uma catequese, nos mostrando como é que se deve comportar o cristão, nos mostrando quais são os caminhos que nós devemos percorrer. Vejamos, hoje no Evangelho nos proposto, ele já se inicia de uma forma diferente, não é? Jesus fica sabendo que João Batista foi morto, assassinado por Herodes. O que ele faz? Meio que foge, não é? Ele deixa as aglomerações, os centros mais urbanos e se coloca a caminho do deserto. Se coloca a caminho de locais sem povoamento. Por que ele faz isso? Por medo? Não. Nos ensina São João que Jesus já sabia que em determinada hora, no tempo certo, ele teria que entregar a sua vida. Mas na hora certa, aquela ainda não era a hora, não é? Então ele precisava se resguardar. Veja que a partir desse momento nós
entendemos que Mateus quer nos mostrar algo. Quando ele escreve esse evangelho, ele quer nos mostrar que Jesus é o novo Moisés, que em Jesus se cumprem as profecias do Antigo Testamento, as promessas, não é? Vamos fazer uma caminhada colocando em paralelo a ação de Moisés tirando o povo do Egito com o evangelho de hoje. Veja, aquele povo que estava cativo, escravo no Egito, foi liberto por Moisés. E Moisés conduziu aquele povo até o deserto. Sim ou não? Ficou desse jeito, não é? Aquele povo, no tempo de Jesus, tinha escutado as suas falas, as suas reflexões, os seus discursos. Tinham visto Jesus fazer curas e milagres. Jesus já era famoso. Aquele povo, também escravo das situações, muitos doentes, muitos aprisionados por vários tipos de tormentos, também quis uma libertação. Este povo, e é interessante que Mateus chama de multidões, não é? Não é só uma multidão. Mateus usa o plural, multidões. Essas multidões querem ouvir mais, querem buscar Jesus Cristo. Então Jesus parte de barco para uma região desértica. Aquele povo sai das suas cidades, dos seus vilarejos, dos seus povoados, sabendo que Jesus ia partir para este determinado local. Veja que eles não pegam Uber, eles não vão de avião, não é? Nem de lancha. Eles se dispõem a ir a pé. Um local que talvez Jesus vá, não é? Eles não tinham essa certeza. Não tinha um zap para falar, Jesus chegou aqui. Não é? Eles foram na intenção de encontrar, neste lugar esmo, aquele que dava resposta às suas dores, os seus sofrimentos. Se Moisés, no Antigo Testamento, conduziu aquele povo e intercedeu por aquele povo junto a Deus, o novo Moisés, que é o Cristo, é ao qual o povo vai até ele, querendo a cura, querendo a libertação. Veja, meus queridos, aquele povo, aquelas multidões, se desalojaram, não é? Saíram do conforto de suas casas, saíram de sua comodidade para ir ao encontro de Jesus. Eles nem sabiam se Jesus ia recebê-las. Jesus poderia muito bem dizer, olha, irmão, eu já vim para cá para fazer um retiro, para ficar em silêncio, não é? Para mim ter um tempo para mim, para as minhas orações, não tem como. Eles não sabiam o que ia acontecer, mas se colocaram a caminho. Sabe, meus queridos, por vezes falta isso para nós, não é? Nos colocarmos a caminho, estarmos disponíveis a Deus, porque Deus já fez tudo. Deus já fez tudo. Como se Ele tivesse dado os 10.000 passos, não é? Rumo ao nosso encontro, e precisasse que nós dessemos apenas um. Ele espera este um passo nosso. Ele espera este nosso sim. De nós sairmos dessa estática na qual nós estávamos e dessemos um passo só, porque o resto Ele já deu. Ele espera isso de nós, não é? Sairmos de nós mesmos para ir ao encontro daquele que pode transformar as nossas vidas. Veja que Jesus enxerga a realidade das pessoas. Jesus vê aquelas multidões que saíram de suas casas e estão a pé e chegaram, como que rodearam o lago, não é?
Jesus foi de barco e eles como que contornaram o lago de Genesaré para estarem na onde Jesus iria aportar. Jesus vê isto e sente compaixão. Compaixão é uma palavra maravilhosa, porque compaixão nos arremete a algo que é próprio de Deus, não é? Próprio do Cristo. Compaixão não é eu olhar do alto da minha soberba, enxergar o outro e dizer, ou sentir, não é? Tadinho, coitadinho dele. Não é isso. Compaixão é um sofrer junto. Compaixão é eu entender a dor do outro. Compaixão é eu me colocar no lugar do outro. Compaixão é eu estender a minha mão diante da dor, do sofrimento ou da necessidade pela qual o outro passa. Não é? Jesus sente compaixão. Então Jesus vai ao encontro daquelas multidões e cura, faz milagres, conversa, atende, se faz presente. Se faz presente. Meus queridos, nós temos um Deus que conhece as nossas necessidades, não é? Que conhece o que nós precisamos verdadeiramente. E deve ser essa a nossa confiança, que Ele sabe e Ele se faz presente. Sabe, Jesus sabe de todas as coisas. E veja que Ele sabia que aquele lugar era deserto, que aquele lugar era esmo, que aquele lugar estava longe, não é? Do comércio e das coisas, que ali não tinha nenhuma lojinha do Habib, que ali a feira não ia acontecer, que não estava no dia de feira, então não tinha como eles ter comida. Jesus sabia, sim ou não? Não é? Se até nós sabemos, olha, aqui não tem nada, como é que o povo vai comer? Jesus, claro que sabia. Por que ele não tomou a iniciativa? Porque ele esperava algo daqueles que estavam sob o seu mestrado, sob o seu discipulado, não é? Dos seus discípulos. E os discípulos perceberam o que havia acontecendo. Chegam até Jesus e diz: Mestre, despede as multidões porque já é tarde, para que eles possam ir procurar algum vilarejo ou povoado para comprarem comida. Sabe, meus queridos, essa afirmativa dos discípulos é uma proposta digna e honesta, não é? Não é maldade deles. É uma coisa que talvez, provavelmente nós também faríamos diante das realidades que nós estávamos ali adiante. Se pensarmos bem, é até uma bondade dos discípulos perceberem, né, essas realidades ao qual aquele povo seria afligido, não é? Mas, meus queridos, o Senhor enxerga algo a mais, algo que podemos oferecer a mais, a partir do momento que nós estamos disponíveis a Deus. Jesus vai dizer algo que serve para nós também: dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, façam, não é? Façam a parte de vocês. Se coloquem à disposição. Serve para nós também essas palavras, não é? E aí nós poderíamos questionar, como os discípulos questionaram: Senhor, mas nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. De repente somos nós, não é? Fala: Senhor, mas eu tenho poucos recursos. Senhor, meu dinheiro está pouco. Senhor, eu só tenho 2 pães, como é que eu vou ajudar essa família? Senhor, como é que eu vou, não é, chegar lá e falar, chegar lá e perguntar como é que eles estão? Às vezes eu não tenho coragem. Senhor, como é que eu vou naquela casa e perguntar, está tudo bem? Senhor, como é que eu vou chegar nessa pessoa e ver se está bem de saúde? Se está precisando de algo?
Às vezes somos nós que questionamos, não é? Será que eu devo ajudar? Será que essa pessoa não vai comprar drogas? Beber cachaça? Será que ele vai usar bem esse dinheiro? Será que se eu doar esse Pix, esse dinheiro será destinado no lugar certo? Questionamentos, não é? Jesus não faz nenhuma reflexão na hora, não estende a conversa. Ele apenas pede que aquelas multidões se sentem e pega aquele pouco que foi oferecido. Olha, não existe aqui coisa de partilha, não é? As palavras do Evangelho são bem claras. Tinham apenas 5 pães e 2 peixes. O evangelista não fala, cada um trouxe na sua capanga pão. Não existe essa palavra dentro do Evangelho, não é? Existe o que foi apresentado, 5 pães e 2 peixes. Se aquelas pessoas tivessem pão nas capangas para passar aquela noite, certamente que os discípulos, ou mesmo Jesus, não iria fazer multiplicação. Para quê? Não é? Para quê? Jesus sabe das coisas. Eles não precisam. Ele ia falar, olha, discípulos, eles não precisam. Cada um tem aí na sua capanga algo, vamos pedir que eles distribuam entre eles e partilhem. Jesus não faz isso. Jesus pega este pouco, 5 pães e 2 peixes. É específico, não é? 5 pães e 2 peixes. Isso é tão pouco, se a gente pensar, que não serve nem para alimentar o grupo pequeno dos discípulos, não é? Se nós pensarmos naquele pequeno grupo, nós temos 13 pessoas. Os 12 discípulos e Jesus. Os 5 pães e 2 peixes não alimentam nem este pequeno grupo. Veja que até o grupo de Jesus sai para esse lugar esmo confiante em Deus, porque preparados eles não estavam, estavam? Não, não é? Foram, pela graça de Deus, confiantes na providência de Deus. Meus queridos, o grande questionamento é o que nós estamos disponíveis para oferecer a Deus. Deus está aberto para multiplicar, não é? Mas quais os dons nós oferecemos? Quais são os nossos 5 pães e 2 peixinhos? Quais são? Na nossa vida, na nossa história. O que é que nós estamos disponibilizando para Deus? Senhor, este aqui é o meu 5 pão. Esse aqui é os meus 2 peixinhos. Para que o Senhor possa multiplicar. Para que eu possa partilhar. Para que eu possa ajudar. Meus queridos, Jesus abençoa aqueles pães e aquele peixe. Parece-nos aqui o protótipo, não é? Da Santa Missa, da Eucaristia. O Senhor que abençoa, o Senhor que dá graça, Eucaristia, ação de graça, Eucaristos, não é? Mas nós vemos que o Senhor quer usar daqueles discípulos. Jesus poderia muito bem, tendo todo o poder de fazer as coisas, ele poderia, como no Antigo Testamento, fazer descer do céu o maná, como Deus o fez. Sim ou não? Deus alimentou aquele povo com maná, pão dos céus. Jesus também quer alimentar este povo, essa multidão, com pão dos céus. Mas este pão que Jesus quer fazer chegar a essa multidão passa pela mão dos discípulos. É os discípulos que oferecem. Somos nós, não é? Que oferecemos. Jesus quer usar dos discípulos, como quer usar também de cada um de nós. Jesus que usa daquilo que foi ofertado
E Jesus, mais do que tudo, quer usar das mãos dos discípulos para que aquilo que foi ofertado chegue àquela multidão que espera em Deus. Que espera em Deus. Eu gosto muito das palavras de Bento XVI, quando ele disse que Deus usa de instrumentos insuficientes. Somos nós, instrumentos insuficientes. Jesus usa as palavras o quanto que duras, não é? Quando ele diz que nós somos servos inúteis. E veja, que me parece que isso tem sentido, porque diante de Deus, de tudo que Ele é e de tudo que Ele pode fazer, tudo que nós fazemos parece-nos inutilidade. Sim ou não? Se Deus é tudo e pode tudo, Ele não necessita de nós. Não temos utilidade. Mas Ele quer usar da nossa pequenez, da nossa inutilidade, porque Ele nos ama. E porque Ele nos ama, eu não sei, não é? Mas Ele nos ama, essa é uma certeza. Ele quer usar das nossas mãos, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, de todo o nosso ser, para que possamos propagar o seu reino, para que possamos ser este instrumento de partilha, para que possamos levar o pão dos céus, que é o próprio Cristo, a todos. Como ministros da Eucaristia, não é? Que saem, que levam o Cristo, que levam o pão dos céus ao alcance de toda a multidão. Meus queridos, nós devemos sempre pensar nisso, não é? Deus quer usar de nós. Mas por vezes nós, em tempos de hoje, estamos enfrentando duas dificuldades para levarmos este pão dos céus, para levarmos Jesus Cristo ao outro. Na forma de caridade mesmo, não é? Como benfeitoria, uma mão estendida. Hoje em dia nós estamos no movimento meio que as pessoas vão se fechando. E eu nem diria que é próprio da pessoa ser egoísta, mas por vezes a própria cultura de hoje vai nos resguardando em nossas casas, não é? Cada vez mais nós saímos menos para ir na casa de um conhecido, na casa de um amigo, para bater um papo com o vizinho, não é? A menos que você seja aquela vizinha fofoqueira, ninguém está indo mais, não é, na casa do outro, não é? Para visitar, para saber como está, como antigamente. Hoje se manda no máximo um zap, né? E aí, beleza? Bom dia? Mas nós não nos aproximamos mais. E veja que dentro dessa realidade, nós vemos que nós vamos nos fechando. E às vezes aquela pessoa que bate a nossa porta e pede algo de nós, por vezes nós já não atendemos mais como atenderíamos antigamente. Por vezes nós nos questionamos 2 vezes, às vezes 3, antes de dar uma ajuda àqueles que batem a nossa porta. Nos questionamos, será que ele vai usar para comprar isso mesmo? Ou será que vai ser para drogas, para bebidas? E às vezes aparecem uns que já pedem com intenção, não é? Não, me dá aí um dinheirinho. Eu vou mentir para você não. Vou comprar um canotinho, né? Uma dose. Pelo menos ser honesto, né? Mas veja, às vezes no semáforo, não é? A gente já para com os vidros fechados. E às vezes nós ignoramos a realidade do outro. Meus queridos, às vezes nós temos que rever isso e pedir ao Senhor a graça, não é? Da sensibilidade, para que a gente possa fazer algo que é próprio daquilo que nos deixa mais parecidos com Deus, que é o Cristo. Jesus teve compaixão daquela multidão. Precisamos experimentar desse sentimento, não é? Compaixão. Veja,
Outro ponto que não está acontecendo em nossas realidades é que por vezes nós terceirizamos ou queremos terceirizar o bem que nós poderíamos fazer, não é? Quantas vezes eu vejo por aí uma pessoa passando por dificuldade e de repente uma pessoa diz: vamos ajudar. De repente uma outra: não, vamos falar para ela procurar o município, procurar aquela ONG, procurar, o Estado, fazer para ela fazer um cadastro no Bolsa Família, cadastro não sei na onde. E de repente nós poderíamos fazer algo, não é? Mas a gente fala: não, deixa que o Estado faça. Vai lá na paróquia, vai lá no não sei na onde. Terceirizando aquilo que nós poderíamos fazer. E aqui eu não estou dizendo que o Estado, que a paróquia, que essas ONGs não têm responsabilidade de ajudar o outro. Aqui eu estou dizendo que nós poderíamos fazer e não o fazemos, não é? Nós poderíamos e não o fazemos. Meus queridos, vamos pensar. Vamos levar essa mensagem, talvez ela transforme a nossa história, a nossa vida, daqui por diante, não é? De nós pensarmos: eu preciso, enquanto cristão, me parecer mais com Cristo. Sabe que um cristão, e por vezes eu tenho vergonha de usar esse nome, porque o significado de cristão é outro Cristo. Ou um Cristo pequenininho, não é? Outro Cristo. E por vezes eu vejo que eu ainda não sou um outro Cristo, não é? Por que eu digo isso, outro Cristo? Porque, meus queridos, quando Jesus se encarnou, quando ele nasce no seio de Maria, ele veio nos mostrar o alto patamar, a potência de tudo que nós poderíamos ser. Nós, cada um de nós, podemos ser Jesus no seu ser, não na sua divindade, não é? Mas em tudo que ele nos mostrou que ele poderia ser enquanto homem. Vocês entendem isso? Sim ou não? Jesus veio como que nos mostrar: olha, isso aqui é a versão 2.0 para que o Pai os criou. Sabe lá em Gênesis, quando no ato da criação se diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus? Qual que é a imagem? Jesus Cristo. Essa imagem para a qual nós fomos criados, a semelhança, Jesus Cristo. Todos nós fomos criados para ser a imagem e semelhança do Cristo. Então, cristão é aquele que deve ser a imagem e semelhança do Cristo. Cada vez mais, meus queridos, temos que pedir isso. Me ajude, Senhor, para parecer mais com Cristo. Para que eu possa ver no meu reflexo o Cristo. Não é? É difícil? É. Precisamos crescer muito? Precisamos. Mas precisamos tentar, não é? Ruim é aquele que já fala: não, nossa, ainda bem que eu não ouço mais isso, mas é uma frase que eu detesto. Perfeito é só Cristo. Perfeito é só Deus. A frase, por essa parte, é verdadeira, não é? Mas tira de mim a responsabilidade de eu crescer, de eu melhorar, de eu querer me parecer mais com Deus. Toda vez que eu falo isso, eu coloco Deus distante, não é? Perfeito é só Deus, aí Deus vai ficando longe, 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 e eu continuo aqui, essa bosta, não é? Temos que pedir a Deus: Senhor, dá-me... E a gente reza isso, não é? Pior é isso. Nas nossas jaculatórias: Senhor, me dá um coração igual ao teu, manso e humilde de coração. A gente pede, 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 mas perfeito é só Deus. E Deus longe, Deus longe, Deus longe. E Deus quer estar perto, quer estar perto. Já está bom, já falei demais, chega atrasado, não falo desse tanto, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.